Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estou fazendo esse vídeo aqui para fazer uma resposta àqueles que estão me indagando sobre essa questão da Síria, né, da guerra na Síria e a relação com os protestantes, Estados Unidos, etc, que está ali, Rússia, né? Qual a relação do pessoal colocando, né, postando esses textos proféticos, né? Qual que é a relação que a gente pode fazer? Então, em primeiro lugar, faço um primeiro ponto dizendo assim: nem tudo que está escrito na Bíblia é uma história no sentido jornalístico, literal, factual. Muitas daquelas coisas são memórias que são contadas através de histórias orais para animar a fé do povo e formatar uma identidade. É mentira? É a pergunta que faz. Então é mentira? Não, o conceito de mentira e verdade no Oriente não tem nada a ver com aquilo que a gente chama de verdade e mentira. É um mito, é uma história, uma invenção. Também não é uma invenção no sentido de mentira, não. É um resgate de uma memória, uma retroprojeção ideológica. Uma memória de fatos para animar a fé do povo e dar sentido à existência deles, sobretudo numa dominação de exílio, né? Aqueles textos, a maioria é escrito no exílio. Então, quando você tem essa leitura, você já começa a ver que muitas questões eles são memórias, são histórias orais que foram compiladas e colocadas no texto bíblico. A segunda questão é que nós vivemos uma ideia de beligerância, de guerra e de que nós temos que vencer e que agora nós temos que passar por cima de todo mundo. Isso muito influenciado pela nação estadunidense, né, os Estados Unidos, que desde a sua história, da sua formação, que já estava lá da Inglaterra, que veio de todas aquelas revoluções da Inglaterra, né, eles formatam então uma mentalidade de que? De um protestantismo triunfalista, de que tem que vencer, né? Vendo que a Inglaterra ela teve uma forte oposição entre puritanos e católicos, né? Então sempre a mentalidade de que os evangélicos, do cristão, ele tem que prevalecer então sobre os outros. Isso já era na Idade Média com Portugal e os mouros, isso sempre esteve na história da humanidade, pelo menos desde aí do século VII, aí, quando se formou o Islã, etc e tal. E o que acontece? Fica esse ranço de querer vencer, de querer triunfar sobre o adversário. E quando nós pegamos essa ideia e trazemos para o campo da fé, da espiritualidade brasileira, está muito ligada também a uma ideia protestante americana, né? Não todo protestante americano, mas protestante americana do presidente Donald Trump, que tem aí sido notícia nos vários jornais por declarações preconceituosas em relação aos muçulmanos, a outras nacionalidades, né? Até outras etnias. Então o que acontece? Todo esse frisson que está se fazendo nas redes sociais é desconhecimento da Bíblia, da história, né? Aquela questão do Oriente Médio ali é uma questão política, geopolítica, em que os Estados Unidos quer apoiar e tomar conta do petróleo que tem ali. E a Rússia, do outro lado, também fica querendo fazer esse jogo. Tanto é que os maiores apoiadores de Israel são os Estados Unidos, né? Então, aquela decisão do Trump em reconhecer Jerusalém como capital é tudo uma jogada política para agradar os judeus, para ter dinheiro, para ter apoio político, para ter apoio financeiro. E agora, infelizmente, os brasileiros estão embarcando nessa, né? Triste ver as pessoas entrando nessa daí. Então é uma falta de conhecimento, né? E de uma leitura mais aprofundada. Por hora é só, e aí das mais as provocações a gente vai respondendo assim por escrito. Grande abraço, com Deus.